Vamos lá? 1 Coríntios 14, 31. Vamos a 1 Corintios 14, 31. E diz assim, Y dice así, porque todos, porque todos ou alguns, o algunos, todos podereis, todos podrán profetizar, todos podereis todos podrán profetizar. profetizar. Vamos lá? Porque Vamos. todos podereis profetizar um após outro, Porque- para todos aprenderem a serem consolados. Porque podéis profetizar todos unos a otros para que todos aprendan y todos sean exhortados. Ok, eu vou acelerar um pouquinho, tá bom, Me voy a Jennifer? acelerar un poquito. Amém. A primeira coisa que nós vamos falar sobre profetizar. La primera cosa que vamos a hablar es sobre profetizar. Existe o dom da profecia. Existe el don de la profecía. O profeta El profeta é um dom. es un don. Deus, ele dá esse dom Dios da este don segundo a necessidade da igreja, según la necesidad de la segundo o iglesia, chamado deste profeta. según el llamado de este profeta. É um dom. Es un don. Existe também em Existe Efésios también 4:11. en Efesios 4:11. Nós vemos diante dos ministérios chamados Vemos en los ministerios que son llamados que também existe o ministério profético, que hay un ministerio que es el o profético, profeta por ministério. el profeta por el ministerio. Eu não vou poder entrar em detalhes porque não é um estudo, mas No é uma puedo entrar pregação, por uma aplicativa. detalles porque no es un estudio, es una predicación. Existe a unção profética Existe la unción profética e é nessa que eu quero trabalhar. y es en esta la cual quiero trabajar. E existe a palavra Y existe la palabra de alguém que está alinhado com Deus. de alguien que está alineado con Dios. E ele profetiza sobre seu filho, sua esposa, sua família, Y él profetiza sobre sus hijos, su esposo y su familia com palavra de autoridade. con palabras de autoridad. E é nessas duas últimas que nós vamos trabalhar. Y en estas dos últimas en las cuales vamos a trabajar. Então eu não quero entrar Entonces no quiero entrar no ministério profético. en el ministerio profético. Eu profetizei, eu sou um profeta, eu tenho Yo dom. profeticé, yo soy un profeta, yo tengo el don. Calma aí. Cálmese. Eu profetizei, eu sou um profeta, eu Yo tenho um ministério. profeticé, yo soy el profeta, yo tengo el ministerio. Nem porque nós profetizamos, Ni porque profetizamos. temos o ministério profético. Es que tenemos un ministerio É profético. importante você entender bem esta Es palavra, importante que usted entienda esta palabra. para que a palavra de Deus nos ensina Porque la palabra de Dios nos que enseña quando nós escutamos uma profecia, que cuando escuchamos una profecía, ela nos dá o direito ella nos da el derecho de julgar, de juzgar, não o profeta, no al profeta, mas a profecia. pero la profecía. Em outras palavras, se alguém profetiza para mim, En otras palabras, si alguien me profetiza, eu tenho direito de julgá-lo. yo tengo el derecho de juzgar, De julgar? Juzgar. Julgar. Não o profeta. no al profeta. Eu já vi também muitos erros aqui. Ya vi muchas equivocaciones aquí. Mas foi esse irmão que profetizou, então esquece. Pero fue ese hermano que me profetizó, entonces olvídese. Não julgue o profeta. No juzgue al profeta. Julgue a profecia. Juzgue la Se profecía. Deus usou até uma mula, Si Dios ha usado hasta una mula, ele pode usar qualquer coisa. puede usar cualquier cosa. E talvez você perde uma oportunidade. Y tal vez usted pueda perder una oportunidad. Deus pode usar uma pessoa do mundo para falar algo para você. Dios puede usar a una persona del mundo para hablar algo con usted. Uma placa de outdoor na rua, Una placa en la calle, qualquer coisa, cualquier cosa. quando ele quer falar. Cuando él quiere Não hablar. subestime as pessoas No subestime a las personas. porque ela não tem um título porque no tiene un ou título porque não tem um o conhecimento, porque no tienen el uma conocimiento. graduação acadêmica. Una graduación académica. Não subestime. No subestime. Deus, ele pode falar conosco. Dios puede hablar con nosotros. Vamos falar das duas últimas. Vamos a hablar de las dos últimas. A unção profética. La unción profética. A unção, o que é a unção profética? ¿Qué es la unción profética? Estamos embaixo de um ministério profético, amém? Não? Estamos debajo de un ministerio profético, amén. Deus fala nessa casa. Dios habla en esta casa. Na liderança, En la lideranza nós obedecemos os 5 ministérios, obedecemos los 5 ministerios narrados em 4:11 de Efésios. narrados en 4 y 11 de Efesios. Então nós estamos embaixo de um ministério profético. Entonces estamos debajo de un ministerio profético. Por exemplo, Por ejemplo, quantos já foram usados aqui para orar por alguém Jesus curou? ¿cuántos ya fueron usados aquí por orar por alguien y ya fueron sanados? E quantas vezes você orou e Jesus não curou? ¿Y cuántas veces usted ya lo hizo y Jesús no curó? Amém? Não? Amén. O dom de cura El don de cura
Não é porque eu orei por essa pessoa que agora eu tenho o dom de cura. No es que porque yo oré por esa persona y ahora yo tengo el don de sanidad. Eu não vou, nós temos uma mensagem no YouTube sobre os 9 dons. Aliás, é uma série de 3 Hay mensagens. una serie de 3 mensajes en YouTube Então eu não quero parar aí. y no me quiero detener aquí. Por isso eu quero me fazer entendido com vocês Yo me quiero entender con usted sobre algo bem profundo. sobre algo muy profundo. Profetizar. Profetizar. Nós somos um ministério de cura, verdade ou Somos não? un ministerio de cura, ¿verdad o no? Muitas pessoas Muchas entraram no personas nosso ministério, que entraron en este ministerio trabalharam com lealdade no ministério, trabajaron con lealtad en el e ministerio Deus começou a usar com curas. y Dios los comenzó a usar en sanidades. Eu mesmo, Yo mismo, Deus me usava, Dios me usaba, mas não como hoje. pero no como hoy. Estamos embaixo do ministério de cura. Estamos debajo de un ministerio de sanidad. Então, nós, da mesma forma, Entonces nosotros de la misma se eu forma, estou embaixo do ministério profético, si yo estoy debajo de un ministerio há uma profético, unção profética sobre a hay casa. una unción profética sobre la casa E eu posso profetizar. y yo puedo profetizar. Então vamos aprender sobre isso. Entonces vamos a aprender sobre Porque há esto. perigos aqui também. Porque hay peligros aquí también. Por isso, muitas vezes, nós somos muito atacados Por eso muchas veces somos atacados pelas igrejas tradicionais. por las iglesias tradicionales. As igrejas tradicionais Las iglesias tradicionales nos apontam como igreja nos pentecostal apuntan como una iglesia ou pentecostal neopentecostal. o no pentecostal. E por isso, muitos deles não aceitam profecias. Y por eso muchos de ellos no aceptan la profecía. Porque o ponto é Porque el punto es que eles têm receio que ellos tienen que a resentimiento profecia de que la profecía possa danificar mais a igreja pueda danificar más la do que iglesia abençoar. de que bendecirla. E o porquê disso? ¿Y por qué el de esto? Porque todos creem que a profecia está na palavra de Deus. Porque todos creen que la profecía está en la palabra de Dios. Porque a profecia, Porque la profecía ela é uma bênção ella es una bendición bíblica, bíblica, mas existem muitas pessoas fazendo mau uso disso. pero existen muchas personas que hacen mal uso de esto. Por exemplo, Por ejemplo, eu jamais posso dizer yo nunca podría decir que Deus falou que Dios dijo se não foi Ele que falou. si no fue Él quien lo dijo. Deus falou isso Dios dijo esto e não foi Deus. y no fue Dios. Uau! Wow, Isso é dangerous. eso es muy peligroso, Muito perigoso. muy peligroso. Não diga que Deus falou se não foi Ele que falou. No diga que Dios lo dijo si Dios no lo dijo. Eu tenho dúvidas. Yo tengo Entonces no dudas, fale. entonces no lo diga. A unção La profética, unción profética eu, por exemplo, e a palavra de bênção, y la palabra de bendición. nossa boca ela tem o poder, Tiago 3,10. En Santiago 3:10. Nossa boca tem o poder de abençoar Nuestra boca tiene el poder de bendecir e de y de amaldiçoar. maldecir. Hoje nós podemos entender porque muitas pessoas da nossa idade Hoy podemos entender por qué muchas personas de nuestra edad viveram uma prisão vivieron una prisión dentro de alcoolismo, prostituição, dentro del whatever, alcoholismo, prostitución, cualquier cosa. ou que nunca conseguiram suceder na vida, O que nunca pudieron tener éxito en su vida. porque os pais Porque sus padres profetizavam sobre os filhos. profetizaban sobre sus Sin hijos. saber. Sin saber. Estão me entendendo? ¿Entienden? Você não vai dar nada. Usted no va a hacer nada. Isso aí não é coisa de homem. Eso no es cosa de un Você hombre. não é homem. Usted no es un hombre. E aí vai. Y ahí van. Ninguém vai nunca te querer. Nadie te va a querer. E as crianças crescem Y los niños embaixo crecen dessas maldições. embajo de estas maldiciones. Então eu estou falando, a unção profética, Entonces le estoy diciendo que la unción a palavra profética, de bênção e la de maldição. palabra de bendición y maldición, Eu e você yo y usted podemos abençoar, podemos bendecir, podemos amaldiçoar. podemos maldecir. É uma decisão. Não? ¿Es una decisión o no? Existem muitos cristãos, perdão da palavra, bruxos. Existen muchos cristianos, discúlpeme la palabra, brujos. Porque Deus não nos chamou para amaldiçoar ninguém. Porque Dios no nos ha llamado para Deus maldecir nos a chamou nadie. para abençoar. Dios nos llamó a E bendecir. qual é o exemplo, pastor? ¿Y cuáles son los O ejemplos? próprio pastor? Jesus na cruz El propio Jesús en la pediu cruz pelas pessoas. pidió por las personas. Eu e você não temos direito de amaldiçoar ninguém. Yo y usted no tenemos derecho de maldecir a nadie. Tem hora que dá vontade. Hay momentos donde nos dan ganas. Hã? Esse camarada não sabe com quem ele está lidando. Este hombre Eu no sou a sabe con menina quién do está olho de lidiando. Deus. Yo soy la niña de Mas los tu ojos vai de pagar Jesús. caro. Pero tú vas a pagar muy caro. Deixa ver o que vai acontecer. Déjame ver lo que E va a fica pasar. assim, com binóculos olhando, né? Y se queda así con E los se ojos acontece mirando. qualquer coisa, Y si pasa cualquier Falei. cosa, le dije, é assim, não é? ¿no es así o no? Então, se eu estou abençoando
Entonces, si algo, yo estoy bendiciendo algo, eu tenho que crer yo tengo que creer que essa bênção vai chegar que esta aonde eu estou bendición va a mandando. llegar a donde yo la envío. Eu sou abençoado, Yo soy bendecido, a minha boca é mi abençoada boca es bendecida e eu tenho o direito de abençoar. y yo tengo el derecho de bendecir. E é interessante o que eu quero dizer para vocês, Y es interesante lo que le quiero decir, que isso não está limitado a ser cristão e não cristão. que esto no está limitado a ser cristiano o no cristiano. Porém, Por eso, aos cristãos, pero a los nós cristianos temos o poder nos dado através de Jesus hay un Cristo. poder que se nos es dado a través de Jesucristo. Se eu tentar ser um pouco mais claro com você, Si yo quiero ser un poco más claro con a tua usted, palavra, tu ela vai palabra, garantizada por Jesus. ella es garantizada por Jesús. Porque nós temos o poder dado à igreja, eu e Porque você somos tenemos el igreja. poder dado a la iglesia. Yo y usted somos la iglesia. Está aqui, igreja? Está aquí, iglesia. Então, vamos ler comigo Ezequiel 37. Veja aí, ó, para dar exemplos do que nós estamos falando. Le voy a dar ejemplos de lo que estamos hablando. Veio sobre mim a mão do Senhor, está em espanhol aí, né? Eu vou ler em português, amados, e vocês acompanham aí. Os irmãos podem acompanhar aí, em inglês e espanhol. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos. Na superfície do vale estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? E ele, sabendo que a coisa era séria, ele jogou a responsabilidade para Deus, e ele falou: respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Então, versículo 4, disse-me ele: profetiza a estes ossos secos. E diz-lhes, ou seja, Deus lhe tomou pelo Espírito, O sea, Dios tomó en el Espíritu. disse a ele para ele profetizar. Dile a ellos para ellos E nos profetizar. versículos seguintes, Y en el versículo ele siguiente, diz como que ele deve él profetizar. dice cómo él debe profetizar. Ele deu exatamente as palavras. Él le dio exactamente las palabras. E a primeira palavra, Y la primera palabra, assim diz o Senhor. así dice el Señor. Meu amado, quando Deus fala alguma Mi coisa, amado, cuando Dios habla una cosa e quando Deus usa os céus para falar y isso, cuando Dios usa a ustedes para você hablar querendo esto, ou não vai cumprir. usted queriendo o no lo va a cumplir. Agora nós temos um ponto aqui. Ahora tenemos un punto Tem aquí. muita gente falando que Deus falou, que Deus não falou. Hay mucha gente que dice que Dios habló y que Dios no habló. Se eu, dentro de quase 40 anos no ministério, Dentro de casi 40 años en eu já vi ministerio, tanto casamento errado. ya vi tantos matrimonios fallando. Aqui já fizemos conselhos aqui, como é que fala? Aquí Counseling. ya dimos consejos. E aí você vai saber o deep, o profundo da história. Y ahí usted puede saber la profundidad de la historia. Profetizar o nosso casamento. Profetizaron en nuestro casamiento. Deixa eu dar um parênteses aqui. Le voy a dar un paréntesis aquí. Não profetize casamento para ninguém. No le profetice matrimonio a nadie. Deus, ele respeita o coração do homem e da mulher. Dios respeta el corazón del hombre y de la mujer. Não profetize matrimônio. No profetice en un matrimonio. É algo dentro do nosso ministério. Es algo dentro de nuestro ministerio. Ele conhece o nosso coração. Él conoce nuestros corazones. E é muito sério uma E é pessoa muito sério casar e viver um problema porque Que foi una profetizado. persona se case y viva un problema por causa de una profecía. Vocês devem conhecer pessoas que estão deportadas, que estão no Brasil, que não podem voltar mais porque Deus falou para voltar. Usted puede conocer personas que están en Brasil porque se fueron porque le dijeron que Dios le dijo que se podía ir y no E pueden agora volver. estão arrependidos. Ahora están arrepentidos. E não foi Deus que falou. Y no fue Dios que Eu lo já dijo. vi gente profetizando divórcio. Ya vi gente que profetizó divorcio Me mandam mensagem às vezes. y me mandan mensajes a veces. Deus falou isso. Dios dijo esto. Eu já vi pessoas Yo ya vi personas, profetas e tiraram pessoas da igreja que sacaron personas de la iglesia que diz assim, Deus está me falando que dice así, Dios me está diciendo que você pode pecar. que usted puede pecar. Não precisa você esperar o casamento. Pode cair na pele, pode Que cair na carne. no necesita esperar hasta el matrimonio, puede caer en la carne. Aí pra gente, a gente parece assim, mas, poxa, Y para nosotros es como que, que isso? ¿qué es eso? Mas tem pessoas que caem. Pero hay personas que caen. Por quê? ¿Por qué? Porque o profeta vem com um sapatinho de algodão. Perdão, profeta do diabo. Porque el profeta del diablo viene con zapatitos de algodón. Ele não vem dizendo que ele é um profeta do diabo. Él no viene diciendo que es un profeta del diablo. Ele vem com um sapatinho de algodão. Él viene con zapatitos de algodón. Muito cuidado com profecias. Mucho cuidado con la profecía. Muito cuidado com Mucho profecias. cuidado con las profecías. Eu conheço um Yo profeta conozco un profeta por dom.
por dom. Esteve aqui pregando conosco. Estuvo Profeta não. aquí predicando con nosotros. No es un profeta. E ele fez algo que me chamou a atenção e essa é a forma que eu creio. Y es algo que llamó mi corazón de la forma que lo Ele creo. profetizou muitas coisas aqui. Él profetizó muchas cosas aquí. E é super accurate, como é que fala? Activo. É super, não é? Exato. Es muy exacto. É super exato. Es muy exacto. Ele fala uma coisa, Él dice algo. outro é o apóstolo Bernardo, Outro- de Cuba. Otro es el apóstol Bernardo de Cuba. Eu conheço a igreja. Yo conozco la E iglesia. ele começou com o dedo, você aí, papapá, você, papapá, você, e você para de Y pecar. él dijo, y usted para de pecar y usted pa. E eu sabia, era verdade. Y yo sabía que era verdad. Porque muitas quê? vezes o profeta só fala coisa boa. Porque muchas veces el profeta solo habla cosas buenas. Está aqui, igreja. Está aquí, iglesia. O que eu quero dizer para vocês? ¿Qué es lo que le quiero decir a O usted? profeta Naum, quando fez isso, El profeta Nahum cuando hizo esto, ele mandou um vídeo para mim mandar para a igreja. él me mandó un vídeo para mandar Toda sobre a la iglesia. profecia que eu lancei, que o Senhor me deu para a igreja, Toda profecía que el Señor me dio para la iglesia esteja embaixo do pastorado que está sobre vocês. estén debajo del pastor que está pastoreando a ustedes. Busque a eles Búsquenlo para julgar a profecia. para juzgar su profecía. Em outras palavras, En otras palabras, ele não colocou a palavra dele como profeta acima do pastor da igreja. él no puso la palabra de él como profeta encima de la Se iglesia. toda pessoa que ouvisse uma profecia Si toda persona que yo vi en profecía e antes de tomar sua decisão, y antes de tomar su decisión viesse com o pastor, vinieran con el pastor, erraria menos. se equivocarían menos. Está aqui, igreja? Están aquí, iglesia. Porque uma profecia Porque una dentro profecía da igreja dentro de la pode iglesia tirar as pessoas da igreja puede sacar las personas de la e iglesia pode até levar as pessoas ao inferno. y puede hasta llevar personas al infierno. Por isso, muito cuidado com profecia. Por eso tienen que tener mucho cuidado con la profecía. E nós aqui, Y nosotros aquí nunca diga, nunca diga Deus falou, Dios dijo se ele não falou. si él no lo dijo. Estamos claros com isso? Não? ¿Estamos claros con esto? A palavra de Deus diz, La palabra de Dios existem dice diferentes formas de profecias. que existen diferentes formas de profecías. Por exemplo, Ezequiel, ele primeiro profetiza ao físico. Por ejemplo, Ezequiel, él profetiza primeramente a lo No físico. versículo 9 e 10, El o versículo 9 Senhor y 10, leva ele a profetizar ao Ele- espírito, el Señor lo lleva a él a profetizar al e no espíritu, mundo espiritual. en el mundo espiritual. É o que acontece, por exemplo, numa ressurreição. Es lo que pasa, por ejemplo, en una Uma resurrección. pessoa que ressuscita Una persona que resucita fisicamente, está morta, ressuscita, físicamente y resucita, ela vai passar por dois processos, ella pelo va a menos pasar por dois. dos procesos, por lo Um é a menos. cura do que levou ela a morrer, Uno es la cura de lo que lo llevó a e o morir, segundo é o espírito voltar a essa y pessoa. el segundo es el que el espíritu vuelva Son a esa dos persona. milagres. Son dos milagros. Ezequiel Ezequiel é levado por Deus es llevado por Dios como profeta como un profeta e profetizou. y profetizó. Vamos ler Miqueias capítulo 3, versículo 11. E você vai entender que a Bíblia sabe de tudo, a Bíblia fala tudo, Usted va a entender que la Biblia habla de todo. tudo está na palavra de Deus. Todo está en la palabra Miqueias de Dios. 3:11. Diz assim: os seus líderes dão as sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam no Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Muita igreja, infelizmente, Muchas iglesias, infelizmente, subornando pastores, sobornan pastores, subornando profetas. sobornan profetas. Graças a Deus. Gracias a Dios. Nunca ninguém foi pago para subir nesse púlpito e pregar. Nunca nadie se le ha pagado para subir a este púlpito para Eu lembro uma predicar. vez que um cidadão ele falou: eu quero $1.500 para pregar lá à noite. Yo recuerdo que una vez un ciudadano me dijo que yo quería $1,500 para predicar en esa Até noche. hoje ele está querendo. Y hasta hoy él todavía los quiere. Profetizar, subornar o profeta. Sobornar al profeta. A palavra de Deus está falando o que realmente existe. La palabra de Dios dice que realmente existe. Muitas pessoas, principalmente, falando aos brasileiros, Muchas personas, perdón, los brasileños, pegam os irmãos que são de monte, lá no Brasil,
toman a los hermanos que son allá del monte. Não, essa pessoa dorme no monte, ela vive no monte, ela só faz monte. No, esa persona vive en el monte y duerme en el monte. E é quando ela profetiza, acontece. Y cuando ella profetiza, paz. Cuidado, 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 muito cuidado. mucho Eu cuidado. estou mais interessado não no monte que ele está, eu quero saber se ele tem um líder. No estoy tan interesado en el Ou monte se que ele él é um está, filho pero sem sí en el cabeça. líder de Se él. ele é um corpo sem O cabeça. si él es un cuerpo sin cabeza. Está aqui, igreja? Está aquí, iglesia. Ah, não, meu cabeça é Jesus. Ah, no, pero mi cabeza es Você não se Jesús. submete a um pastor, como é que você vai Si usted submeter no se Jesus? submete a un pastor, ¿cómo usted E se va a agora someter? você quer profetizar para os outros. Y ahora usted quiere profetizarle a los